Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exploração detalhada. Eu tô bem animado para nossa missão de hoje, sabe? Eu também tô super preparada pra gente entrar nesse assunto. É porque hoje nós vamos mergulhar fundo no coração de um conceito muito poderoso, focando especificamente nos capítulos 11 e 12 daquele material sobre o essencialismo. E a ideia é dissecar a verdadeira maestria da eliminação. Exato. Como parar de assumir compromissos desnecessários, né? E como se libertar daqueles que já estão drenando a nossa energia. Pois é. E tipo, quem nunca sentiu aquela exaustão de tentar ser tudo para todo mundo? A gente tenta manter toda a estrutura de pé, como se cada pequeno enfeite na parede fosse uma viga de sustentação. Nossa, sim. E a nossa cultura meio que aplaude isso, né? Pune quem diz não e glorifica esse acúmulo sem fim de tarefas. Mas o essencialismo não é só sobre organizar a agenda ou usar um aplicativo novo. Não, definitivamente não. Exige uma disciplina emocional muito forte. Sem a coragem de eliminar o que não importa, qualquer foco no essencial é só teoria. Faz muito sentido. Então vamos começar desempacotando isso a partir da fonte do capítulo 11. Antes de limpar a bagunça, a gente precisa estancar o sangramento, certo? Parar de aceitar tudo e, usando uma analogia, dizer sim para qualquer pedido é como, sei lá, deixar a porta de casa escancarada para qualquer pessoa entrar e mudar os móveis da sua sala de lugar. É uma ótima imagem. Porque a gente entrega a chave do nosso tempo com tanta facilidade por medo de desagradar. O que é fascinante aqui é entender a máquina psicológica por trás disso. Não é falta de inteligência da nossa parte. Ah, não. Não. A dificuldade vem de pressões sociais profundas. Aquele instinto de sobrevivência, sabe? Historicamente, ser rejeitado pela tribo era perigoso. Além do famoso FOMO, o medo de perder uma oportunidade incrível. Nossa, o FOMO pega muito forte. Mas a gente tem exemplos históricos de como quebrar isso, né? As fontes trazem a história da Rosa Parks. Sim, um exemplo perfeito. Na década de 50, com a segregação racial nos Estados Unidos, ela deu um simples e firme não no ônibus. E isso mudou a história. É o que o autor liga àquela frase do Hemingway, que coragem é a elegância sobre pressão. Exatamente. Um limite claro, imposto sob um risco altíssimo. E o que sustenta esse não sob pressão é o que a gente chama de clareza de propósito. Tá, e como isso funciona no dia a dia? Porque a maioria de nós não está tomando decisões que vão parar nos livros de história. Pois é. Tem uma história ótima do Stephen Covey que ilustra bem isso. Ele estava numa conferência, longe de casa, e um velho amigo que também era muito influente no mercado convidou ele para um jantar ali de última hora. Aquele convite prestigioso que a intuição corporativa manda aceitar na hora. Exato. Mas o Covey já tinha planejado jantar com a filha dele naquela noite, para criar uma memória juntos. Nossa, o peso social de dizer não para esse amigo deve ter sido enorme. Gigante. A maioria das pessoas cederia, racionalizando que o jantar de negócios ia ser bom para a carreira e, no fim das contas, ajudaria a família, né? Ah, a gente é mestre em inventar essas desculpas para nós mesmos. Sim, mas ele não cedeu. Ele recusou com educação, honrou o compromisso com a filha e demonstrou na prática que ela era a prioridade. E isso age como um campo de força, certo? Quando você tem essa clareza de propósito, como o Covey teve, você fica protegido das demandas triviais. O cérebro para de pesar as opções com base na culpa. Certo, vamos desempacotar isso para a vida real corporativa. Porque na teoria é lindo, mas se o chefe ou um cliente super importante pede algo, O cenário muda um pouco de figura. como a gente executa essa coragem sem destruir os relacionamentos profissionais? Porque são eles que pagam os boletos no fim do dia. Isso levanta uma questão importante, que é a anatomia do não elegante. A regra de ouro aqui é separar a decisão do relacionamento. Pera aí, separar a decisão do relacionamento? Exato. Negar o pedido não é negar a pessoa. Entendi, porque o nosso cérebro funde essas duas coisas, né? Muito. A gente acha que se negar a tarefa, o colega vai achar que a gente não gosta dele. Mas o respeito a longo prazo é muito mais valioso que a popularidade momentânea. Um não claro é sempre mais gentil do que aquele sim vago, tipo, vou tentar dar um jeito, que só gera falsa esperança. Com certeza. Isso só gera ressentimento depois. Mas e na prática? As fontes falam do tal repertório do não.
Tem aquela técnica da pausa embaraçosa. Ah, essa é a poderosa. Mas, tipo, se o meu diretor entra na sala com uma urgência e eu simplesmente conto até 3 e fico em silêncio olhando pra ele, ele vai achar que eu travei. Pode parecer esquisito, mas o silêncio quebra o ciclo do sim automático. A gente está treinado para reatividade, para aliviar a tensão da sala. Ah, então a pausa é mais pra mim do que pra ele. Exatamente. Dá tempo para o seu racional voltar ao controle. Assim, você não responde na defensiva. E não precisa ser só o silêncio. Você pode dizer não sem usar a palavra não. Tipo como? Genial. Eu transfiro o peso da escolha. É uma resposta firme, mas empática. Você muda a dinâmica de poder. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque isso blinda a gente contra novos problemas. E isso cobre bem o capítulo 11. Mas a conversa flui agora para o capítulo 12, sobre o que já está na nossa mesa. O famoso descomprometimento. Isso. Porque o repertório do não evita novas armadilhas, mas e os compromissos nos quais a pessoa já está afundada até o pescoço? Aí a gente entra na armadilha do custo irrecuperável. Aquele caso histórico do jato Concorde é perfeito para ilustrar isso. É impressionante, né? O avião comercial mais rápido do mundo cruzava o Atlântico em menos de 3 horas. Uma maravilha da engenharia, mas um desastre financeiro absurdo. Completamente. E os governos continuaram injetando dinheiro público naquilo por 40 anos, mesmo sabendo que nunca daria lucro. 40 anos. Mas por que eles não pararam? Por causa do viés do custo perdido, a sunk cost fallacy. Admitir um erro dói muito no ego. A mentalidade do não essencialista pensa: se eu continuar tentando, uma hora dá certo. É como continuar no cinema assistindo um filme horrível, só porque o ingresso já foi pago. Perfeito? O dinheiro já era. Por que desperdiçar as próximas 2 horas da vida sofrendo na cadeira? Exatamente a mesma lógica. E o essencialista domina essa habilidade de reduzir os prejuízos antecipadamente. Ele pergunta: se eu já não tivesse investido nesse projeto, quanto investiria nele hoje? E a resposta, na maioria das vezes, é... 0. 0? Trocar o orgulho ferido no curto prazo pela liberdade no longo prazo. É aquela frase do Josh Billings, né? Metade dos problemas da vida decorre de dizer sim depressa demais e não dizer não cedo bastante. É a mais pura verdade. Mas entender o custo perdido é uma coisa, desapegar emocionalmente a outra. E aí a gente esbarra na psicologia da posse. O tal do efeito dotação, endowment effect. Isso mesmo, a nossa tendência humana de supervalorizar aquilo que já é nosso. O exemplo das fontes é muito bom, ninguém lava carro alugado. É brilhante. Se não é nosso, a gente não tem apego, mas se é uma responsabilidade nossa, a gente não quer largar. A gente se apega à obrigação. E a solução mental para quebrar essa âncora é se perguntar: se eu ainda não tivesse essa oportunidade ou essa tarefa, quanto eu estaria disposto a fazer para consegui-la? E isso abre caminho para a técnica que eu achei mais curiosa de todas nesse capítulo. O tal do piloto invertido. Essa técnica é fantástica. Mas soa quase subversiva. A ideia é parar de fazer uma atividade tipo uma reunião chata ou um relatório semanal e fazer isso em silêncio absoluto para ver se alguém nota. Sim, testar empiricamente. Mas e a culpa social? É muito mais difícil jogar fora um compromisso que você tem com outras pessoas do que jogar fora uma camisa velha no armário. É natural sentir esse peso, mas o ponto principal do capítulo é que se descomprometer gera um mal-estar sim, só que ele é passageiro e é vital. Mas e se der problema? O piloto invertido é justamente uma forma segura de testar isso. Muitas vezes a gente acha que algo é essencial, quando na verdade é só um hábito inútil mantido por inércia corporativa. Então, se eu parar de mandar o relatório e ninguém chiar por uma semana? Significa que ninguém lia aquilo de verdade. Você acabou de recuperar horas da sua semana. E se alguém reclamar? Eu só digo que estava revisando o processo e entrego. Exato! O risco é muito menor do que a gente cria na nossa cabeça. Nossa, muito bom. Se a gente for resumir as conclusões desses 2 pilares de hoje, então. De um lado, a gente tem a coragem do capítulo 11. Isso, a coragem de proteger as fronteiras dizendo um não elegante, separando a pessoa do pedido. E do outro lado, no capítulo 12, a humildade estratégica. Cortar perdas, superar esse efeito dotação e ter a frieza de se descomprometer daquilo que simplesmente não funciona mais. É um equilíbrio perfeito entre proteção e limpeza de terreno.
E é muito importante lembrar para quem está acompanhando a gente que a regra é clara: ao não fazer escolhas ativas sobre o próprio tempo, outras pessoas vão fazer essas escolhas por nós. Chefes, familiares, colegas, o espaço vazio sempre vai ser preenchido pela agenda dos outros. Com certeza, a dor de dizer não ou de recuar é temporária, mas é o preço do ingresso para uma vida de verdadeira contribuição e de significado. Vale cada segundo de desconforto inicial. Bom, para a gente encerrar, eu queria deixar um pensamento provocativo, um desafio mental para quem está escutando. Adoro desafios práticos. Imagine se, amanhã, todos em um ambiente de trabalho decidissem testar silenciosamente um piloto invertido com alguma rotina que consideram inútil. Nossa, o que ia ter de reunião, sumundo da agenda? Exato. Será que a estrutura da empresa ia desmoronar? Ou será que um imenso reservatório de energia criativa seria subitamente liberado para as pessoas? Eu aposto na energia criativa, sem dúvida. Fica aí a reflexão. Qual seria o seu compromisso silencioso a ser cancelado esta semana para ver se alguém realmente sente falta? Bom, a gente vai ficando por aqui, foi excelente. Foi ótimo mesmo. Um grande abraço a todos e a gente se vê na nossa próxima exploração detalhada. Tchau, tchau.